Olá a todos, bem-vindos à aula 12 do curso de Estrutura da Matéria. Meu nome é Luiz Gregório Dias e hoje a gente vai falar sobre metais e como o gás de elétrons é um bom modelo para descrever metais. A gente começa então com elétrons livres em uma dimensão. Depois a gente vai falar um pouco como esses resultados são modificados quando a gente considera o caso mais comum de 3 dimensões. Mas a ideia aqui é a gente resolver a equação de Schrödinger para elétrons livres, ou seja, sem nenhum potencial, e apenas na coordenada x, né, em uma dimensão espacial. A solução aqui é relativamente simples. A gente passa o 2m multiplicando para o outro lado, h cortado ao quadrado dividindo para cá, e nós definimos então esse k quadrado igual a 2me dividido por h cortado ao quadrado, ou a energia, como função de k, é quadrática, h cortado ao quadrado igual a vezes k ao quadrado dividido por 2m. A solução que a gente está procurando, então, é uma função cuja derivada segunda seja igual à própria função vezes uma constante negativa. E as soluções aqui podem ser senos, cossenos ou uma exponencial cujo expoente seja imaginário puro, vezes uma constante genérica. Então, como é que a gente vê isso? A gente pode derivar essa função aqui e ver que vai cair um i sobre k na primeira derivada, vezes a própria função. Se a gente derivar a segunda vez, vai cair um segundo ik, vai ficar 1i vezes k ao quadrado, i ao quadrado é menos 1, eu obtenho então o menos k ao quadrado que eu estou procurando. Então, a gente mostrou que uma solução tipo onda plana dessa forma é uma solução para o gás de elétrons livres em uma dimensão. Note que a gente tem esse índice k aqui na minha função, que ele vai ser um parâmetro importante aqui e ele vai também entrar na minha dispersão da energia. Isso é um fato que a gente vai usar um pouco mais para frente. Bom, mas esses elétrons livres aqui, a gente tem um pequeno problema em relação à interpretação física dessa função de onda, porque o quadrado dessa função de onda vai ser simplesmente o módulo quadrado da sua amplitude. E se a gente integrar isso pelo espaço inteiro, essa integral vai ser muito grande, vai tender a infinito, né? Então a gente precisa limitar o espaço onde essa solução vale. E para fazer isso a gente precisa então de condições de contorno. As condições de contorno elas podem ser condições de parede rígida, ou seja, eu digo que esse elétron mora numa caixa de comprimento L, vamos dizer assim, e a função de onda é zero fora dali. Mas aqui a gente vai optar por usar condições de contorno periódicas. A gente diz que essa função de onda ela é válida dentro de um comprimento L, de 0 a L, e fora desse comprimento, e na verdade isso aqui continua para cá também, essa função se repete, ou seja, é como se eu tivesse réplicas dessa região preenchendo todo o espaço. E a gente vai ver que o fato da gente impor essas condições de contorno periódicas vai nos levar à quantização da energia do sistema. Por quê? Porque quando a gente impõe a condição de contorno periódica, a gente está dizendo o seguinte: se a função de onda aqui em x tem esse valor, e eu digo que essa caixa se repete, então o que nós temos é que a função de onda em psi de x mais L tem que ser igual à função de onda em psi de x, na posição x. Isso é impor as condições de contorno periódicas. Se a minha função é dessa forma, na forma de uma função, uma onda plana, e eu trocar então x por x mais L, o que vai acontecer
eu vou ganhar aqui uma fase EAIKL, já que, né, EAIKx mais L é igual a EAIKx vezes EAIKL. De modo que quando eu faço essa translação de comprimento L na minha função de onda, eu obtenho uma fase aqui. EAIKL vezes a própria função. A gente já viu alguma coisa parecida quando a gente falou sobre o teorema de Bloch, né? E isso aqui, no caso, era um momento cristalino, mas aqui a gente não tem potencial, a gente tem elétrons livres, então essa é a própria função de onda e esse aqui é o momento mesmo, é o P igual a H cortado K, né? Ou seja, essa função é um autoestado do operador momento nesse caso. E se a gente impuser essa condição de contorno periódica aqui, essa fase aqui tem que ser necessariamente igual a 1. EAIKL é igual a 1. Lembrando que EAIθ pode ser escrito como cosseno de θ mais I seno de θ. Se EAIKL é igual a 1, significa que o seno tem que ser 0 e o cosseno de KL tem que ser 1. De modo que KL tem que ser uma função, tem que ser um múltiplo par de π, ou n vezes 2π, para que cosseno de KL seja 1. Né? E isso aqui, então, vai ser a minha condição de quantização da energia. O n aqui pode ser qualquer número inteiro, 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Quando eu faço isso, eu tenho naturalmente uma quantização para os Ks possíveis dentro que vão descrever, então, os meus estados. K vai ser 2nπ dividido por L, e a energia também vai ser quantizada. Ela vai ser quadrática, e eu tenho apenas uma banda nesse modelo, a gente falou de bandas de energia na última aula, e ela vai ser uma banda quadrática, ou seja, à medida que eu aumento K, a energia cresce com K ao quadrado. Então, quais são os estados permitidos? Aqui eu tenho estados discretos, né? Eu tenho, então, K igual a 0, 2π sobre L, 4π sobre L e etc. Então, aqui eu estou fazendo um gráfico da energia em função de K, nessas unidades de, na verdade, H cortado ao quadrado, π ao quadrado, 2m, L ao quadrado, depois eu vou mostrar isso aqui. Aqui não saiu muito bem, mas o K está em unidades de π sobre L, então aqui é 2π sobre L, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, 2, 4, 6, 8, 10. Então, para cada um desses valores de K eu tenho um estado, e esse aqui vão ser então os meus estados, cada uma dessas bolinhas aqui vai ser um estado permitido. Não é um contínuo, porque eu impus essas condições de contorno periódicas. Note que agora, se eu preencher o meu sistema com elétrons, começando do estado de mais baixa energia, eu vou ter sempre uma banda semi-preenchida. Então, esse sistema de uma banda, esse modelo de uma banda, vai ser um bom modelo para descrever metais, como a gente viu na aula passada, que os metais ocupam uma banda semi-preenchida. Então, vamos ver como é que isso ocorre na prática. Então, na prática, o que a gente tem é o seguinte: eu tenho esses valores de K possíveis, né, que eu fiz um zoom para mostrar os valores de K entre 0 mais 6π sobre L e menos 6π sobre L. E eu vou preenchendo agora, digamos, com os dois primeiros elétrons. Os elétrons, eles são férmions, então em cada um desses estados eu consigo colocar dois elétrons, um com spin para cima, outro com spin para baixo, por exemplo, de modo que os dois primeiros elétrons vão para o estado de energia zero. Os próximos vão entrar nesses outros dois estados com energias iguais, né, com K mais ou menos 2π sobre L,
ou energia igual a 4 H cortado ao quadrado, π ao quadrado, 2m dividido por 2ml ao quadrado. E aí eu coloco, então, 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. Então, eu tenho 6 elétrons. Se eu tiver 10 elétrons para preencher, eu preciso agora usar os próximos 2 níveis. Então, aqui vai estar a minha energia de Fermi. Eu preenchi K até mais menos 4π sobre L. E a energia de Fermi, então, vai ser isso aqui ao quadrado, dividido por 2m vezes h cortado ao quadrado, ou h cortado ao quadrado dividido por 2ml ao quadrado vezes π quadrado. Isso aqui é esse E0 aqui. Essa é a minha unidade de energia, π quadrado 2ml ao quadrado. Então, aqui está a energia de Fermi no 16. Né? Então, essa é a minha energia de Fermi. Se eu tivesse mais elétrons, eu poderia continuar fazendo isso aqui ad infinito. E eu poderia agora perguntar o seguinte: bom, se eu tiver n elétrons e n elétrons, um número grande, qual vai ser a energia de Fermi? E aí é uma simples questão de eu ir preenchendo os níveis. Né? Se a energia de Fermi é um certo kF, que é o meu número de onda de Fermi, ao quadrado vezes h cortado ao quadrado dividido por 2m, esse aqui vai ser o último K com elétrons no meu sistema. Então, se eu tiver 10 elétrons, eu sei que o meu KF vai ser 4π sobre L, mais ou menos. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 estados, cada um com 2 elétrons, tenho 10 elétrons ao todo. Mas vamos então fazer a conta. O número de elétrons tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao número de estados entre KF e menos KF. Se a separação entre eles é 2π sobre L, e esse comprimento aqui é 2KF, então esse número vai ser 2KF dividido por 2π sobre L, mais 1, isso aqui vai me dar o número de pontos de estados aqui entre menos KF mais KF inclusive, né? Então tenho 1, 2, 3, 4, mais 1, 5 pontos, vezes 2, porque cada um desses estados podem acomodar até 2 elétrons. Então, o meu número N vai ser 2 vezes 2KF dividido por 2πL, mais 1. Se eu isolar KF nessa equação, eu obtenho isso daqui. π sobre 2, N menos 2, KL. Esse vai ser o K mais alto ocupado por N elétrons, assumindo que esse último estado está completamente preenchido. Se eu elevar isso aqui ao quadrado e jogar nessa expressão, eu obtenho a energia de Fermi, e note que ela vai variar com N ao quadrado. Na verdade, ela vai variar com N sobre L ao quadrado. No limite de N muito grande, para muitos elétrons no sistema, a minha energia de Fermi ela varia com a densidade ao quadrado. Então, esse é um resultado importante em uma dimensão. A energia de Fermi varia com a densidade de elétrons no seu sistema ao quadrado. O outro ponto importante aqui é saber o seguinte: bom, se eu tenho um número de elétrons para colocar no sistema, eu quero saber em que região da energia cabem mais elétrons. Né? Para uma dada energia, qual que é a densidade de estados que eu tenho, por exemplo, num intervalo entre E e E mais delta E. Isso aqui é um parâmetro bastante importante no gás de elétrons, que é quantos estados você consegue, né, ter entre E e mais E vezes delta E. E a gente pode fazer essa conta também, lembrando que se eu tenho o momento entre 0 e mais ou menos K, eu tenho aqui N estados vezes 2π sobre L, que é o espaçamento entre cada um desses estados no espaço K, vai ter que ser igual, então,
a esse comprimento aqui, né, indo de menos K a mais K, que é 2K. Então, se eu tenho 2K dividido por 2π sobre L, eu tenho o número de estados, na verdade, talvez o número de estados mais 1. Acho que seria isso. 2K dividido por 2π sobre L, eu tenho o número de estados mais 1 aqui, mas se eu tiver um número grande, isso aqui não vai fazer diferença. De modo que, como K é raiz de 2m sobre h cortado vezes a raiz de E, o número de estados varia com a raiz quadrada de E, né, o número de estados total entre 0 e mais ou menos K. Então, a variação, se eu vario então, a energia, a pergunta é quantos estados eu ganho se eu variar a energia por ΔE. Então, a derivada do número de estados pela energia, note que o número de estados é uma função da energia, vai me dar justamente essa densidade. Se eu ganho tantos estados se eu aumento a energia por ΔE. E o ponto é que se eu derivar isso aqui, a derivada da raiz quadrada é, né, d de raiz de x dx é meio com menos, ou mais, 1 sobre raiz de x. Eu tenho uma raiz de x no denominador. O que isso significa? Que quanto mais alta a energia, menor é a densidade de estados. E a gente pode ver isso aqui nesse gráfico, ver como a densidade dos pontos, das bolinhas, ela diminui quanto maior a energia. Aqui, os pontos estão bem juntinhos uns dos outros, para energia baixa. À medida que eu vou aumentando, por conta dessa relação entre a energia e K, que é quadrática, eu tenho um espaçamento entre os estados maior em energia. Então, a densidade de estados, eles estão mais empacotados aqui para energias menores e menos empacotados para energias maiores. É o que está me dizendo isso daqui. A densidade de estados em uma dimensão, ela varia com 1 sobre a raiz da energia. E por que isso é importante? Porque se agora eu quiser olhar o meu gás de elétrons a uma determinada temperatura, a densidade de estados é uma função importante para mim calcular, por exemplo, o número de elétrons no sistema. Então, lembrando aqui que se eu tivesse esses gás de férmions em contato com um reservatório térmico, o que eu vou ter é uma distribuição tipo Fermi-Dirac, que vai me dar a ocupação média de um estado de energia E, se a temperatura do reservatório for T e eu tiver com um potencial químico μ, né, em princípio aqui eu não estou restringido o número de elétrons fixos. E a gente sabe que a temperatura 0, essa função ela tem um comportamento bastante conhecido, que ela é igual a 1 para qualquer energia abaixo do potencial químico e 0 para qualquer energia acima do potencial químico. Para uma temperatura finita, esse comportamento é um pouco mais suave e a gente vai ver que a aproximação de T igual a 0 é bastante boa para o caso de metais do nosso dia a dia. Então, relembrando um pouco da termodinâmica, como é que eu calculo o número de partículas? Ou se eu fixo o número de férmions e trabalho agora no enxame canônico, o meu número de partículas vai ser o quê? Vai ser a integral da densidade de estados, então isso aqui é a densidade de estados, isso aqui é a distribuição de Fermi, integrada na energia, isso aqui vai me dar o número de estados, cada estado ocupa 2 elétrons, então eu tenho 2 vezes o número de estados aqui. No caso em uma dimensão, nós temos, então, essa integral, a temperatura finita, mas se a temperatura é 0, a gente sabe que essa distribuição de Fermi-Dirac é 1 para energias abaixo do potencial químico e 0 para energias acima do potencial químico. De modo que
essa integral acaba resultando em simplesmente algo que varia com a raiz quadrada do potencial químico. Se eu inverter essa equação para encontrar o potencial químico a energia zero, o que eu obtenho é exatamente a energia de Fermi que a gente obteve há pouco. Isso aqui, então, é uma característica do gás de elétrons a temperatura zero, né, a energia de Fermi, variando com a densidade ao quadrado. Uma outra coisa que a gente poderia fazer é fazer essa conta a temperatura diferente de zero, e aqui envolve algumas aproximações, mas, em princípio, a gente pode ver como que esse potencial varia com a temperatura diferente de zero, e a gente vai ver que ele varia um pouco, ele cresce um pouco com a temperatura. Mas a questão que eu queria colocar agora e terminar a aula sem fazer a demonstração formal, mas simplesmente argumentando, é que hoje a gente fez o cálculo da energia de Fermi e da densidade de estados para o caso de elétrons livres em uma dimensão. O caso mais comum são elétrons em 3 dimensões. Então, nesse caso, a energia de Fermi em 3 dimensões ela não vai variar com a densidade ao quadrado, mas sim com a densidade elevado a 2/3. E a densidade de estados ela não vai cair com a energia, mas na verdade ela vai crescer com a energia, com a raiz quadrada da energia. Se eu usar essas modificações, o gás de elétrons em 3 dimensões é um modelo que descreve muito bem os metais, mesmo com essas aproximações de que eu estou desprezando completamente os potenciais. E, na verdade, as energias de Fermi em metais calculadas por essa expressão, simplesmente substituindo a massa aqui pela massa efetiva do elétron no material, me dá uma boa concordância com os experimentos e me dá energias de Fermi da ordem de 7 elétron-volts, né, tipicamente. Metais dessa ordem aqui. E essa aproximação de temperatura baixa ou temperatura zero que eu fiz, ela é bem justificada por esse número, porque uma energia de Fermi dessa ordem corresponde a uma temperatura de 80.000 Kelvin, que é muito maior do que as temperaturas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, um número bom para ter em mente é que 1 milieletronvolt equivale a 11 Kelvin, ou 1 eletronvolt equivale a 11.000 kelvins. Você está falando de energias de Fermi da ordem de 7 eletronvolts, então é natural que temperaturas muito menores que isso sejam pequenas, e aqui a gente possa fazer a aproximação de temperatura zero ou temperatura muito baixa. Então essa foi uma aula sobre os metais e como eles podem ser descritos pelo gás de elétrons livres, e na próxima aula, então, a gente vai ter uma aula especial sobre semicondutores para a gente ver na prática, num laboratório, como os semicondutores são produzidos. Então, até lá.